Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã abençoada para vocês, para todos nós nessa manhã de quarta-feira, dia 15 de outubro de 2025. Que o Senhor venha ministrar a palavra dele aos nossos corações, que sirva de fortalecimento e renovo às nossas vidas. Peço desde já você que curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe, comente, os padrões da plataforma, clicando no botão assinar, os irmãos terão acesso ao clube de membros, e aqui em cima vai aparecer na caixinha as informações para que os irmãos venham a semear, abençoar esse ministério. Daniel capítulo 10, versículo 13, o tema da nossa conversa, o tema da nossa mensagem. A palavra diz assim: Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e assim obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Qual era a situação aqui, irmãos? Capítulo 10 de Daniel. Daniel estava exilado na Babilônia, estava já numa idade avançada, não era um jovem, era um ancião, e ele estava se dedicando em oração, em jejum, a palavra vai dizer que por 3 semanas completas, né? E havia da parte do Senhor, né? O Senhor moveu o coração ali do imperador, e havia uma ordem, uma permissão para o povo de Deus reconstruir a cidade de Jerusalém. Um decreto de Ciro foi assinado, e havia uma possibilidade de reconstruir, de recomeço. Só que o povo estava desanimado. O povo estava desanimado, havia uma oposição muito forte política, uma guerra espiritual assim estava instalada, sabe? Uma guerra espiritual intensa mesmo. E esse capítulo ele mostra isso, que por detrás ali do império, dos decretos, né, dos obstáculos, das oposições, o inimigo estava articulando, o inimigo estava tentando de alguma maneira impedir a reconstrução da cidade de Jerusalém, sabe? E Daniel ele entra nessa oração, nesse propósito de 21 dias, que a gente não pode pegar como uma literalidade, muitos irmãos fazem, amém, mas não é uma doutrina, é um exemplo de algo, uma operação que Deus fez na vida de um servo a partir desse propósito, tá? A gente não pode pegar agora 21 dias, se eu jejuar 20 dias ou 22, eu não vou receber minha bênção, porque tem que ser 21 dias o jejum de Daniel. Não é uma doutrina. As pessoas criam doutrina de onde não é doutrina, foi uma prática de Daniel, amém, não tem problema nenhum, dificuldade nenhuma jejuar por 3 semanas. Deus ouviu a oração dele. Desde o primeiro dia Deus ouviu, mas foi difícil, foi uma batalha, sabe? Deus não mediu a resposta pela pressa. Daniel talvez tivesse pressa, mas Deus ele mediu ali pela intensidade do propósito. Daniel perseverou. Ele não parou de buscar porque a bênção não veio rápida, porque a resposta não foi rápida. Não, ele continuou orando, ele continuou buscando. Da mesma maneira nós começamos um propósito em Deus. Se você começou, você vai até o final. Alan, não estou vendo nada, não estou vendo nada, e é assim mesmo, a gente não vê, a gente não consegue entender, compreender, e às vezes as coisas não acontecem de cara, e o dia vão passando, mas a gente tem que perseverar. A palavra fala que o príncipe da Pérsia se levantou contra Daniel, e aí esse príncipe da Pérsia, irmãos, é principado, né? No projeto aí do canal do Clube de Membros, né? Os irmãos são do projeto estudioso, né? Os irmãos sabem, eu já falei sobre isso, sobre principados, potestades, né? Potestades têm um poder específico para agir numa área da vida da pessoa, né? Imoralidade sexual, vícios. Os principados eles já dominam nações, né? Dominam governos. Então o príncipe da Pérsia ele estava influenciando Ciro. O mesmo Ciro que libertou os judeus, o mesmo Ciro que deu o decreto para a reconstrução de Jerusalém. Ele estava sendo influenciado. Para quê? Para estagnar a reconstrução, para parar a obra. Então, o mesmo instrumento que Deus usa, né, para poder ali trazer um livramento, trazer uma bênção, muitas vezes pode ser influenciado. Em algum outro momento a pessoa pode ser influenciada pelo inimigo, sabe? E eu vejo muito isso. A pessoa entra num trabalho, Deus que abriu essa porta, foi uma bênção. Sim, uma bênção. Mas o inimigo ele começa a estabelecer ali, colocar as garras dele, sabe? E aquilo que era para ter sido uma bênção se transforma numa servidão. E Israel indo para o Egito, saindo um pouco do texto, Israel foi para o Egito, José levou a família do pai dele, né? A sua família se transformou uma nação no Egito, era uma bênção, até que o faraó morreu, os anos se passaram, os séculos, né? 400 anos ficaram ali, e aquilo que era para ser uma bênção, onde eles eram hóspedes, eles se tornaram escravos. Então é isso, o mesmo Ciro que assinou o decreto, o mesmo Ciro que foi uma bênção usado por Deus, se permitiu em algum momento ser usado pelo diabo para poder atrasar a obra. E Daniel entendeu isso, o cenário é um cenário terrível. O Senhor enviou o arcanjo Miguel. Deus envia um general de guerra,
no mundo espiritual, um dos primeiros príncipes para poder desfazer aquela dificuldade. E eu creio que quando nós entramos numa batalha, mas ali fechamos as brechas, colocamos diante do Senhor a nossa vida, vivemos um propósito de perseverança em oração, Deus ele move, Deus ele abençoa, sabe? Ali haviam várias frentes, era uma guerra com várias frentes. Zorobabel liderava a reconstrução do templo, Esdras restaurava a lei, né? Os profetas Ageu e Zacarias profetizavam ao povo para o povo não desistir. Daniel estava lá na Babilônia, próximo do imperador, e tentava de alguma maneira ou de outra também articular as coisas. Eram várias frentes. Batalha espiritual é assim, são várias frentes. Você está orando, jejuando, buscando, o inimigo está se levantando no lar, tem uma dificuldade no trabalho, outra dificuldade na igreja, mas a gente não pode temer. Nós não temos o que temer, porque o Senhor é conosco. Capítulo 10 de Daniel, ele mostra isso, esse movimento profético, sabe? Essa reação no mundo espiritual. Ao quê? A oração, ao propósito. Né? Ele não desistiu no meio dos 21 dias. Ele não interpretou que o silêncio de Deus era descaso, que Deus não estava se importando. Não, Deus se importa. Deus às vezes se cala, mas na hora certa ele vai trazer a resposta. Na hora certa ele vai falar contigo, sabe? Tem príncipes espirituais, tem ações malignas resistindo àquilo que é o plano de Deus, mas Deus vai enviar o seu anjo, Deus vai desfazer a dificuldade. Você tem que aguentar como intercessor. Daniel sustentou a intercessão mesmo sabendo que tinha uma guerra espiritual. Ele sustentou a sua posição, ele sustentou a sua fidelidade, ele perseverou, mesmo não tendo resposta nos primeiros dias. Talvez nessa manhã de quarta-feira você tenha orado, tenha buscado, esteja buscando a semana, esse mês, não está tendo resposta. Continue, persevere, não desanime, não pare. É uma batalha espiritual. As coisas estão sim se levantando, o inimigo está sim tentando de alguma maneira paralisar a obra, dificultar, obstruir. É isso que o inimigo faz, irmãos. Não tem novidade nenhuma quanto a isso. Novidade nenhuma. Tem hora que a gente só constata aquilo que a gente já desconfiava, né? Que o inimigo está por trás, que o inimigo está usando pessoas. Mas a gente tem que parar de focar no inimigo e focar mais em Deus. Porque o inimigo não tem esse poder todo. Quando nós estamos no Senhor, quando a vida está diante do altar, as brechas fechadas, a vida no altar, propósito firme no Senhor, o inimigo não vai fazer nada. Não vai, ele vai tentar, ele vai articular, ele vai dificultar, mas não vai te vencer. Não irá te vencer. Então continue firme no propósito. Essa palavra essa manhã aqui é para quem está orando, buscando, intercedendo e está desanimado. Está esmorecendo, porque não está vendo resultados imediatos. Deus não trabalha com a pressa. A nossa pressa? Não. Quando o Senhor se apressa, aí é o Senhor. É o tempo dele. Agora, Deus não trabalha com a nossa urgência. A urgência de Deus trabalha com propósitos. A urgência de Deus trabalha com propósitos que nós não conhecemos. Deixa Deus fazer. Creio eu, então posso dar essa palavra. Deus já está agindo. Deus já está fazendo sobre a sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe você nesse dia. A paz de Cristo.